Salve, salve, gente boa! E aí, vamos lá? Texto desse vídeo a gente vai falar sobre o cuidado de Deus pelos que são dele. Então fica comigo até o final aí, não perde nem um minuto, vamos junto! Não esqueça de se inscrever, né? Só clicar no botão aí, é bem rápido, não vai interromper o vídeo. Aproveita e já clica no sininho, que aí você é notificado a cada vídeo novo que é colocado aí no canal. Está sendo bênção para a tua vida? Então curta, querido, comenta, compartilha, envia esses vídeos nas suas redes sociais, curtindo e comentando. O YouTube faz isso organicamente, compartilhando, você indica aí para as pessoas que te cercam das tuas redes. Cada um fizer isso, a gente amplia esse alcance, porque se está abençoando, vai abençoar outras pessoas. Então nosso objetivo é abençoar vidas, é abrir os olhos, é levar a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, conto com a sua ajuda para a gente caminhar junto nesse objetivo aí de levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Então, vamos junto? O texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 3. Apocalipse 7, de 1 a 3, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Amém, querido? Glória a Deus. A partir do versículo 4, a gente já vai entrar em umas questões polêmicas aí, dos 144 mil, da multidão, a partir do versículo 9. Então a gente resolveu destacar esses versículos de 1 a 3, já que Apocalipse é um livro complicado para a gente falar de um versículo de uma maneira isoladamente. Separar 3 já fica complicado, imagina separar um só. Mas esses 3 versículos eles dão uma introdução exatamente ao selar dos 144 mil. E o que a gente observa aqui? No final do capítulo 6, versículo 17, ele pergunta: e quem pode ficar de pé? Quem pode suster-se? Quem pode se manter de pé? Esse capítulo 7 responde a essa pergunta dizendo que os 4 anjos estavam de pé nos 4 cantos da terra. Estão conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Tudo aquilo que a gente falou no capítulo 6 é óbvio que trouxe danos para o mar, para as árvores. Aqui a gente falando das árvores, pessoas que vivem no campo. Em qualquer canto que há um crente, que há alguém fiel a Deus, que está dizendo aqui é que essas pessoas têm algum tipo de proteção. Isso vai ficar mais evidente ainda quando a gente vê no versículo 2, que fala assim: vi outro anjo que subiu na nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 ventos, aqueles aos quais fora dado a terra e ao mar, dizendo: Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Lembrando que a marca da besta ela vai se dar na mão direita e na fronte. Ou seja, aqueles que se permitirem serem marcados por Deus, eles não serão marcados pelo selo. Até porque existem umas outras questões que eu te recomendo a ficar com a gente aí nos próximos capítulos aí de Apocalipse. Tem uns outros detalhes aí que eu não vou falar agora. Mas assim, o que a gente percebe nitidamente é que é uma opção. Ou se permite ser marcado na fronte por Deus, ser selado, ou se permite ser marcado pelo anticristo. Para ser selado por Deus, não é uma coisa de uma decisão de um momento, é uma coisa de uma construção. Aquilo foi construído. E o que a gente observa aqui nesses versículos versículo de 1 a 3 do capítulo 7, é que quando fala assim, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, o que significa isso? Você lê o capítulo 6, o mundo está em polvorosa, o mundo está desesperado, o mundo está com medo, o mundo está com terremotos, rajadas de fogo, um monte de calamidade. O mundo está vivendo
conflitos, o mundo está vivendo uma grande tempestade. Mas Deus está dizendo aqui, aqueles que são meus, eu estou guardando e há calmaria neles. Queridos, entenda muito bem isso. Aqueles que buscam ao Senhor, ainda que tudo ao seu redor esteja na tempestade, como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu bordão, teu cajado me consolam, me guiam, me dirigem. Então é exatamente isso. As coisas ao redor estão em desastre só, estão empolvorosas, estão atormentando a população ao redor, mas o povo de Deus está numa calmaria. Os ventos ali para o povo de Deus não afetam. Essa expressão não danifiqueis, ela é um verbo grego que ela vai dizer, significa fazer mal, fazer uma injustiça, né? Fazer algo injusto ou simplesmente ferir. Então está falando assim, aqueles que são meus, guarda. Aqueles que são meu, eu guardo. Aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que me buscaram, aqueles que foram fiéis, aqueles que não se permitiram, como a gente vai ver lá no capítulo 9, a adorar, a caminhar por rumos e tomar sentidos e caminhos ali contrários à palavra de Deus, aqueles que não se permitiram viver isso longe de Deus, esses serão guardados, serão protegidos. E há uma ordem clara. Repare que no capítulo 7 aqui, versículo 1, vai dizer, eu vi 4 anjos que estavam em pé, conservando seguros os 4 ventos, ou seja, eles estavam segurando. Queridos, há anjos de Deus enviados na parte de Deus, protegendo e segurando. Coisas estão acontecendo, atormentando. É óbvio que a gente vai sentir, é óbvio que a gente vai perceber, é óbvio que de uma maneira ou de outra a gente vai acabar sendo atingido. É óbvio que Deus não está falando aqui, como a gente vai ver a partir do versículo 9, que essas pessoas viverão numa tranquilidade, e essa tranquilidade é no sentido de que elas não correrão risco de morte por causa da palavra. Não, a Bíblia fala, a gente já viu isso em outros textos, vai ver de novo aqui no capítulo 7, que pessoas vão perder a sua vida por amor à palavra e pelo seu testemunho, ou seja, pela sua fidelidade, pela sua marca de seguir a Cristo. Agora, está acontecendo tantas coisas ao redor, e como está dentro da pessoa? A calmaria. O que Deus está falando aqui é que no meio dessa tempestade há uma calmaria. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vai falar sobre esse selar. Então, no versículo 3 de Ezequiel 9, vai dizer assim, glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, aqui está falando de crente que ora, aqui está falando de crente que busca. O que é esse espremer, esse gemer aqui? É oração, querido, é intercessão. Ou seja, no vídeo passado a gente falou como a gente reage às catástrofes. Como é a tua reação? É dobrar o teu joelho, é clamar, é buscar a presença de Deus, é entender que a coisa está ficando difícil, vai ficar pior, mas cada dia mais eu preciso aumentar a minha busca, eu preciso aumentar o meu tempo de estar com Deus, ou isso te afasta de Deus, ou isso te deixa amedrontado e você não ora. Ezequiel capítulo 9 vai falar sobre esse evento aqui de Apocalipse 7 e vai falar que essas pessoas protegidas aqui pelo vento eram pessoas que oravam, que buscavam, que clamavam, que olhavam para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, identificando o poder de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso de mais de Deus. Esse tipo de pessoas que geme, que ora, que chora, que clama, que busca a presença, que aumenta a sua busca pela presença de Deus, são os escolhidos e os selados. Querido, para ser selado por Deus, tem que ter essa busca. E aí eu te pergunto, como está a tua busca? Você está olhando as coisas ao teu redor? Você está vendo tudo que está acontecendo? O que isso está gerando no teu coração? O que isso está fazendo no teu coração? Porque aqueles que buscam o Senhor, aqueles que batem na porta, a porta se abre e Deus vem e Deus responde. E quando Deus responde, a gente sente
eu posso falar até por mim, a gente sente o cuidado de Deus. No meio de tantas coisas ruins, de tantas coisas adversas ao nosso redor, nós sentimos o cuidado de Deus. Há uma paz inexplicável, uma paz que a gente não consegue expressar, que a gente não consegue explicar, que paira no nosso coração. E a gente vê, Deus está cuidando de mim. Existe um Deus que está cuidando de mim. Existe um Deus que está me amparando. Existe uma proteção de Deus aqui, que de uma determinada forma que eu não consigo explicar, eu não estou sendo afetado por essas coisas que estão ao meu redor. Para isso, assista os vídeos lá correspondentes às cartas ao Apocalipse. Você vai ver quantas vezes Deus alerta contra a imoralidade, a favor da fidelidade. Seja fiel, permaneça leal, permaneça seguro, firme em Deus, não desista, não abandone, persevere, mantenha-se de pé. Quem poderá ficar de pé? Os anjos e aquele que os anjos sustentarem, que os anjos segurarem. Você é um escolhido de Deus para estar sendo seguro por Deus. Então clama a Ele, querido. Não deixe de pedir, não deixe de clamar, não deixe de buscar, porque fazendo isso você está caminhando na direção do selar de Deus. Tem muita coisa polêmica ainda para acontecer, para a gente falar aqui. Tem as controvérsias, tem coisas que a Bíblia não diz. Lembrando que a gente está falando aqui as coisas que a Bíblia diz, que há outras coisas que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não vou entrar nesses méritos, eu não vou entrar nessas questões de fazer contas, de trazer datas, de dizer que em 2000 chegarás, 2100 não passarás. Não vou fazer nada disso, porque isso a Bíblia não diz. A Bíblia não está falando sobre isso. Então a gente vai se prender aqui ao que a Bíblia está dizendo. E há coisas que a Bíblia está dizendo, mas que a gente ainda não tem a compreensão total para entender. Então ficam ainda algumas lacunas do como. As perguntas, como se dará isso? A pergunta de que isso acontecerá, sem dúvida nenhuma. Que a gente não pode perder aqui, para terminar esse vídeo, para você entender. Quando a gente fala que determinadas coisas às vezes têm um sentido figurado, de uma maneira simbólica, é porque era a maneira como João estava tentando expressar o que ele estava vendo, coisas inéditas, coisas que ele nunca tinha imaginado. Imagina João ver um avião. Então, se você pegar as questões de tempo e os fatos históricos entre o século I da era cristã e agora o século XXI, você vai ver quanta coisa aconteceu na história que João não tinha como imaginar. Imagina João vendo um míssil, um foguete, imagina João vendo uma bomba atômica. Então era a maneira que João tinha, não só de tentar entender o que ele estava vendo, como de passar para alguém o que ele estava vendo. Então, agora, uma coisa a gente não pode, de maneira nenhuma, você pode pensar a respeito disso. Falar que tem um sentido figurado, falar que tem um simbolismo, que tem isso, um significado um pouco simbólico e figurado, não significa que aquilo não é real, não significa que aquilo não vai acontecer. Lembrando aquilo que a gente falou lá no capítulo 6, no primeiro vídeo. Aqui a gente não está falando de probabilidade e possibilidade, a gente está falando de certeza, de fatos, de coisas que vão acontecer. A dúvida é que como é o futuro, como isso se dará, em que épocas, qual a sequência exata, cronológica do que vai acontecer. A gente não tem esse entendimento completo. Então, a gente entrega para Deus e a gente confia, como Jesus disse lá no livro de Atos, no capítulo 1. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.